Estamos mais uma vez dando início a, a uma live e um vídeo, né, na leitura bíblica comentada que fazemos diariamente. Estamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Mateus. Estaremos lendo hoje o capítulo 15, muito interessante. Participem, né? Um bom dia, que a paz do Senhor seja sobre todos nós, que tenhamos um dia bastante agradável, né? E quem cultua o Senhor numa igreja, que tenha um culto maravilhoso. Deus continue abençoando a todos nós. Iniciemos. Capítulo 15, versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo. Então, é até interessante, né? Que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Donizete, bem-vindo em nome de Jesus. Espero que hoje nós tenhamos uma audiência, assim, um número de visualizações melhor, né? A paz do Senhor. Então, eles não lavavam as mãos quando ele comia o pão. Mas naquele tempo, claro que Jesus tinha noção. Ô, pastor Isaías Gonçalves, a paz do Senhor, Deus continue abençoando. Deus le bendiga, amado hermano. Como vai em Chile? Pastor Isaías, querido de muitos anos, lá da década de 80. Ô, pastor Isaías, já estivemos com ele. Quem sabe Deus vai preparar para nós estarmos aí de novo no Chile. Mas eles não tinham noção de infecção. Nessa época não tinha. Talvez se as mãos estivessem bastante sujas, tivesse mexido com algo que sujasse as mãos, eles lavassem. Mas as mãos aparentemente limpas, conforme as minhas estão, eles não lavavam. E era uma tradição dos anciãos. Mas Jesus falou assim: vocês ficam olhando essas coisas, mas vocês transgridem mandamento de Deus. Tradição de pessoa é uma coisa, mandamento de Deus é outra coisa. Tanto é que lá em 1 Pedro 1,18 está escrito assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, quer dizer, uma maneira vã, uma maneira que não serve para nada, uma maneira que não levaria para nada, não resultaria em nada, que por tradição herdaste de vossos pais. Nós não temos, tradição, uma tradição boa é bom, ninguém vai falar mal da tradição, mas aqui é mandamento, e o mandamento que ele diz aqui é honra, no verso 4, honra a teu pai e a tua mãe. Nós temos que honrar. Eu acabei de chegar da cidade de Campinas, fui lá colher um material no laboratório, e eu vinha falando, né? Falando com uma pessoa, e nós nos lembramos de mãe. Eu falei que se eu gostaria, né? Porque uma moça conhecida nossa preferiu alugar um apartamento e não morar com a mãe dela. Eu, com a idade que eu tenho, né?
um sexagenário, eu gostaria, bem-vinda Hilda Barcelone, gostaria de ter a minha mãe e morar com ela. Se eu morei com os pais da minha esposa, minha sogra morreu com 83 anos, meu sogro com 84, mas eram como meus pais. Imagina a minha mãe, que foi tão querida. Se eu pudesse, ela moraria comigo. Tenho certeza que minha esposa aceitaria, cuidaria dela, né? E devemos honrar o pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa, está lá em Efésios 6. Quem honra pai e mãe tem os seus dias aumentados na terra. É o primeiro mandamento com promessa, está escrito lá. Mas aqui ele diz no versículo 8, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem gente que honra a Deus de boca, de lábios, mas o coração está distante de Deus. O coração não está voltado para Deus. O coração não está voltado para aquilo que mais Deus quer. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. É a obediência aos mandamentos do Senhor. Nós só seremos amigos de Jesus se nós fizermos o que Ele nos manda. Nós só poderemos dizer que nós amamos o Senhor Jesus se nós guardarmos o mandamento dele. Não é guardar lá numa prateleira, igual estou vendo aqui, uns armários. Não é guardar em algum lugar, numa caixa, numa mala. Não, é guardar em nós. É na prática. Irmã Zélia, bem-vinda. Irmã Zélia Nonato de Souza, esposa do pastor, presidente de São Carlos, irmã pastor Eli, homem de Deus, a quem eu devo muitos favores. Deus continue abençoando a todos nós. Mas entendeu, irmã Zélia? Deus quer que nós amemos não só de lábios, né? Lá em 1 João 3,18 está escrito assim, filhinho, não amemos apenas de palavra e de língua, mas em obra e em verdade, na prática da verdade, na prática daquilo que Jesus manda, né? Em João 14,15 ele fala, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Dora Bernardes Reis, bem-vindo em nome de Jesus. Agora, e em João 15,14, Jesus fala, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então não adianta honrar com os lábios, mas o coração está longe. No 9 diz, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então eles estão preocupados com os preceitos dos homens e esquecem da doutrina, da palavra de Deus. A palavra de Deus que vai alimentar. Bem-vindo, irmão Amaury José Fontes, né? E a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, não é? Que guardada em nosso coração ajuda-nos a não pecar. A palavra de Deus que diz, Apocalipse 1:3, né? Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras, irmã Eliana Petronilo, a paz do Senhor, as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quem lê a palavra é bem-aventurado, é mais do que feliz. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só para falar mais um que Suzana Medeiros, bem-vinda em nome de Jesus. Para falar mais algo sobre a palavra, Isaías 55:11 diz, assim será toda a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que foi enviado. Então, nós poderíamos falar
muita coisa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela consola, né? Romanos 15:4 fala, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolações das Escrituras tenhamos esperança. A palavra ajuda-nos a não errar. Errais por não conhecer das Escrituras, as palavras e o poder de Deus. Então, meus irmãos, e aqui eles ensinam preceitos, doutrinas que são de homens. 10. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Agora, olha bem, ele falou que o que sai pela boca, né? O que sai da nossa boca é uma ilação, é falar mal de alguém, é denegrir alguém, é maltratar alguém, é falar uma palavra que não serve para nada. A nossa boca deve ser usada para falar uma palavra que venha de encontro com a necessidade de quem está ouvindo, uma palavra que venha trazer um alento para quem nos está ouvindo, um aprendizado, principalmente das coisas de Deus, porque a palavra serve para nos defender também do inimigo. Jesus, em Mateus 4 e Lucas 4, ele se defende de Satanás usando um salmo, né? Usando ali Deuteronômio. Então, a palavra de Deus, e quem cuida dela é o próprio Deus, né? Lá em Jeremias 1:12 ele diz, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, né? Então, aí os fariseus se escandalizaram. 13, ele, porém, respondendo, disse Jesus, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Tudo que foi semeado aí, que não foi Deus que plantou, vai ser arrancada, igual a semeadura que nós lemos lá no capítulo 13, né? A parábola também do trigo e do joio. 14, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Porque, olha bem, tem gente que é seguidor de homens. Nós temos que seguir a palavra. Porque aqui ele chamou os fariseus, uma seita que era legalista, que conhecia os textos sagrados, mas tratava por legalidade, não por amor a Deus, não por desejo de servir ao Senhor Jesus, de auferir no fim da fé a vida eterna, né? Ganhar a vida eterna. Então, aí ele falou, eles são condutores cegos, e um cego quando conduz outro cego, os dois vão cair no buraco, não é? 15, e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. 16, Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O que entra aqui é comida, é líquido, é isso, é um suco, é um refrigerante, alguma coisa que a pessoa beba, alimento. Isso tudo vai entrar no nosso aparelho digestório, vai haver digestão e vai sair. O que não for essencial para nós vai sair, não é? O que entra pela boca, né? Mas no 18 ele diz, mas o que sai da boca procede do coração, não é? Ele fala isso lá aqui em Mateus 12:34, ele fala que da abundância do coração fala a boca. Então, no 18 aqui ele diz, mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. 19, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias,
né? Pela nossa boca que nós soltamos isso, e isso não agrada a Deus, isso não faz bem nem a nós e nem a quem ouve, né? A quem recebe isto aqui, não é verdade? Agora, 20, são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mas ele aqui, ele tratava da parte espiritual de contaminar o homem, porque ele sabia, mas ele não iria explicar, né, a microbiologia, para falar de micróbios, né, para que o povo entendesse. 21. E partindo dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. 23, mas ele não respondeu palavra. A mulher falou para ele, pediu misericórdia, uma filha endemoniada, e ela precisando de uma ajuda, clamando em favor da filha dele. Ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. A mulher estava gritando, clamando, desesperada, não é? E os discípulos até quiseram que despedisse a mulher. Olha como é que é a coisa, né? Tem hora que a gente é despedido até pelos homens de Deus. Amauri José Fontes, bem-vindo. Deus continue abençoando a todos nós. E aí eles falaram: despede logo essa mulher, ela estava gritando aqui atrás de nós, desesperada. Meus irmãos, ele não sentir a dor daquela mulher. Nós temos que sentir a dor do nosso semelhante, não é? Romanos 12, 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós precisamos sentir, ter misericórdia do povo, fazer aquilo que é da nossa competência em favor do necessitado. Às vezes o necessitado da igreja é meio esquecido. Será que a igreja anota todos os órfãos, todas as viúvas, todos os necessitados, todos aqueles carentes, aqueles que às vezes não come direito, não tem uma roupa direita, que a luz está para ser cortada, a água está para ser cortada, morando no fundo da casa dos outros, dependendo. Meus irmãos, nós temos, para isso que nós damos os dízimos. Os dízimos são para os levitas, são para os necessitados, os órfãos, as viúvas, e para o estrangeiro que está no nosso meio, e para as outras pessoas também, não é? Gálatas 6,10 diz: enquanto temos tempo, procuremos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Aí chama de irmão, 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 e vê passar a necessidade, e ir embora, manda embora, né? Despede, igual diz Tiago aqui, ó. Tiago 2, ele fala assim, e aí a pessoa despede o outro, né? A despede assim, a pessoa chega aqui, ó, a pessoa, aqui no... Olha bem, alguém, ó, 15, Tiago 2,15, e se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, alimento, porque os dízimos são para mantimento, para que haja mantimento, está lá em Malaquias 3,10, mantimento é alimento, é comida. Nas Bíblias em inglês, francês, italiano, fala comida, em espanhol fala comida, né? O alimento cotidiano. E alguns de vós lhes disseram: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que fé que a pessoa tem? Uma fé sem obra, tá certo? Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, né? Agora aí, Jesus, aqui no 26, aí, mandaram ali os discípulos, não tiveram dó dela, não. Os discípulos de Jesus não tiveram dó. Despede logo essa mulher, que está fazendo a maior confusão aí atrás, pedindo ajuda. Meus irmãos, pedir ajuda já é um ato de humilhação.
ir lá pedir algo a alguém. Por isso que Atos 20:35 diz que coisa melhor é dar do que receber, porque quem vai pedir vai por baixo, vai humilhado, né? Às vezes só tem o não. Ah, não dá, agora não dá. Essas pessoas, se der para essas pessoas, vão acostumar. Meus irmãos, se ele acostumar, é problema dele ou dela com Deus. Mas nós temos que fazer isso. Né? Aí alguém pode falar, mas por que o senhor não faz? Não, porque eu não sou pastor presidente de igreja. A igreja tem que ter uma assistência social lá, tem que ter um setor para ajudar, tem que ter uma verba para ajudar. Para isso que eu dou o dízimo lá, ué. Os outros dão também, oferta, tudo. Se der, a igreja vai arrecadar mais, porque o povo vai ver que aquele dinheiro está sendo usado para o povo. Mas, em geral, agora quer ter templo bonito, tal, coisa, pagar pregadores, cantores, fazer festa, isso aí tem. E o necessitado está sendo atendido? E tem que procurar atender todos. Todos, está escrito aqui todos. Né? Enquanto temos tempo, procuremos fazer o bem a todos. Lê lá, Gálatas 6:10, você vai ver. Aí os discípulos mandaram despedir, mas no 24 diz assim, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí no 25 ela diz, então chegou ela e adorou-o dizendo, Senhor, socorre-me. Lourdes Lemos, bem-vinda em nome de Jesus. Olha, meus irmãos, olha, a mulher se humilhou. Senhor, socorre-me. Socorre, pedir de socorro, me socorre. Eu estou desesperada, eu não sei mais o que eu faço. Eu não tenho mais vida. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Meus irmãos, quem me conhece sabe mais ou menos o que eu não estou falando aqui de boca só, não. Eu procuro, eu quero ter a renovação do meu entendimento, quero ser aperfeiçoado, eu quero morar com Jesus. Se você quiser morar com Jesus, você tem que ler isso aqui, entender isso aqui, senão você vai brincar de ir à igreja. A igreja não é lugar de brincadeira, não. E ele disse, olha, eu fui enviado para cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ocimar e Mara deve ser, né? Bem-vindos em nome de Jesus. Olha bem, agora olha aqui. Ah, deve ser do irmão Ocimar, irmã Mara. Irmã Mara, saudade, né, irmã Mara? Osmar, Cleonice, bem-vindo em nome de Jesus. Então, meus irmãos, Jesus foi duro para ela, falou, eu não estou vindo aqui para resolver o problema de quem, que essa mulher era cananeia, ela era sirofenícia, ela não era do povo de Israel, né? 25, e ela pede por socorro, socorre-me. 26, ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Pegar pão dos filhos, da boca dos filhos aqui e jogar para cachorro no chão. Chamou a mulher de cadela. Jesus chamou de cadela. Jesus foi duro com ela. Jesus estava provando a fé daquela mulher. Jesus, às vezes, deixa a gente passar um momento apertado, um momento de dificuldade. Ele deixa aparecer uma muralha à nossa frente para a gente pensar que é muita coisa. Para ele, não tem mínima coisa, nem máxima coisa. Não tem coisa fácil, nem tem coisa difícil. Não tem nada possível, nem nada impossível. Para ele, tudo é a mesma coisa. Ele tem todo o poder. Ele é onipotente. Até Pilatos diz lá, capítulo 19, versículos 10 e 11, de João, quando Jesus fala assim para ele, nenhum poder, ele falou que tinha poder para não deixar Jesus morrer. Jesus falou para ele, nenhum poder tu terias se do alto não te fosse dado. Todas as autoridades da terra têm poder porque Deus permite que elas tenham poder. Ele não se intromete, mas a hora que ele quiser, ele pode se intrometer. Ele pode se intrometer. Mas parece que ele foi grosso aqui. Mas ela estava desesperada. Quem está desesperado fica doido e insiste. Aí sabe o que ela fala? No 27, ela disse, Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem
da mesa dos seus senhores. Ela chamou ele de Senhor. Né? Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e com o coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ela reconheceu em Jesus Senhor. Senhor, né? Aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Marcos Ferreira Fiapo, bem-vindo em nome de Jesus. Aí ele falou, então no 28, então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, não grande no tamanho, mas grande na força, grande na vontade, grande... Oh, nosso optometrista, bem-vindo em nome de Jesus, a paz do Senhor. Então ele falou assim: grande é a tua fé, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé verdadeira, uma fé limpa. Ela estava ali movida pela fé, porque, oh, irmã Misma, a paz do Senhor, Deus continue abençoando. Então, olha bem, meus irmãos, Abacuque 2,4 diz: o justo pela fé viverá. Romanos 1,17, o justo pela fé viverá. Gálatas 3,11, o justo pela fé viverá. E também diz em Hebreus 10,38, o justo pela fé viverá. E ela encontrou vida, a própria vida, ela encontrou a vida por causa da fé. E ela falou, e ele falou: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, por causa da fé, por causa da humildade, coisa que está faltando no nosso meio. Ela se humilhou. Ela ouviu que ele não tinha sido enviado, senão para trazer de volta as ovelhas perdidas de Israel. Ela foi chamada, Cida Almeida, bem-vindo, muito obrigado, meu caro Wagner, a paz do Senhor, meu amigo. Deus continue abençoando a nós todos. Agora, olha bem, e ela... quando foi, falou: não tem problema não, dá migalha. Ela fez igual o centurião fez. Dizei uma só palavra: eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. A casa do centurião era uma casa arrumada. A paz do Senhor, Cida Almeida. A casa dele deveria ser uma casa bacana, bem arrumada, era um centurião. Cuidava de uma centúria. Agora, olha bem, meus irmãos, mas ele não se achava digno. Tem gente aí que sobe numa folha de papel, parece que subiu no Empire State, um dos maiores, ou subiu no maior edifício do mundo, e olha, e está olhando só lá para cima, não olha nada para baixo. Não, meus irmãos, oh meu Deus, o irmão aqui está pedindo para colocar a imagem mais central, mas é o que eu estou querendo pegar aqui, ó, pegar lá atrás o coqueiro com as orquídeas, né? Mas dá para os irmãos verem, né? E aqui tem dificuldade, isso aqui é amador, isso aqui não tem interesse. Tá certo que a gente tem que fazer o melhor para o Senhor. Aí fui mexer aqui e até caiu, ó. Até caiu. A paz do Senhor, pastor João Martins. Então, aqui eu fui mexer, até caiu. Tomara que não caia de novo. Né? Mexi aqui, ó. É um vídeo de um lado e é uma live do outro. Então, é assim mesmo, né? Mas isso aqui, interesse, tomara que todo mundo que eu alcance a quantidade para poder fazer o vídeo direto Ué, a imagem está congelada? Ué, ó, então, a Lourdes está dizendo que o cantinho ali é muito bonito. Então, a imagem está congelada? Para mim que não está congelada, não. Agora, isso aqui é para alcançar as pessoas, né? Não tem finalidade de alcançar muitas visualizações, por isso que eu não faço uma coisa muito assim, profissional, porque dá trabalho e tal. Não quero isso, não. Às vezes até não respondo muitos comentários, lamento, peço que você me desculpe, mas quem puder se inscrever no YouTube vai me ajudar a fazer a live no YouTube simultânea com a live do Facebook, tá bom? 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá.
Eu sempre falo, valorize mais a palavra que eu estou lendo do que o comentário que eu estou fazendo. O comentário é meu, pessoal, não é? Nós temos um pouco de conhecimento, um conhecimento razoável da Bíblia, mas a Bíblia não muda e às vezes a nossa mentalidade pode mudar. Nós temos renovação do nosso entendimento, conforme diz Romanos 12:2. E nós somos aperfeiçoados, conforme diz Hebreus, Efésios 4:12, que fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas atente para a palavra de Deus, atente para a palavra de Deus, né? E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. O povo procurava muito, e sempre hoje ainda procura. Tem muita gente procurando a igreja por interesse de saúde, não é? Do corpo, né? Aqui nós vemos coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, não é? Mas, meus irmãos, há muitas pessoas que estão coxas espiritualmente, cegas, mudas, aleijadas e outros mais, e precisam se colocar, e nós temos direito, não é de nos colocar aos pés de Jesus, não. Hebreus 10:19 diz que nós temos ousadia para entrar no lugar santíssimo. É isso. Pastor João Martins estava escrevendo aqui, queremos a mensagem. Não é mensagem, é leitura bíblica comentada, pastor. Vai lendo e vai comentando os versículos, tá bom, meu querido? 31, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Então nós precisamos deixar de ser coxos e começarmos a andar, deixarmos de ser cegos e enxergarmos os problemas que nós enfrentamos, para os quais nós não fomos apenas chamados, mas somos mandados, não é? Tiago 4:17 diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, não é? Comete pecado. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco, não é? Provérbios 3:27 diz assim, não deixe de fazer bem a quem o merece. Às vezes uma parede merece uma tinta, às vezes uma casa merece uma reforma, às vezes um pneu merece ser trocado, então merecer é precisar. Não deixe de fazer o bem a quem precisa, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, versículo 28, vai e volta amanhã que eu te darei, se já o tens consigo. Às vezes eu já tenho aquilo que resolve o problema do meu irmão, mas eu fico com preguiça de ir lá buscar e mando ele voltar no outro dia. É bom voltar no outro dia? Não, é bom na mesma hora, né? Já aconteceu comigo, eu atendendo um cliente, eu tinha uma amostra do remédio que ele precisava no carro, eu falava, mais tarde você passa aí que eu vou te dar o remédio. Aí o senhor falava comigo, rapaz, como é que você lê lá? Você lá aqui, ó, igual eu li, você lê lá em Provérbio 3 e você não cumpre, para com isso. Aí eu saí, não, guarda um minutinho, ia lá no carro, pegava, não custava 2 minutos. Precisamos fazer isso. Luiz Sandra, bem-vindo em nome de Jesus. Então, meus irmãos, precisamos, né, deixar de ser, precisamos ver e o nome do Deus de Israel vai ser glorificado. 32, e Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. Jesus tinha dó das pessoas, imagina,
Mangina Fernandes. Mangina Fernandes, eu conheço Mangina Fernandes e o Ezequias Soares há mais de 50 anos, e essa mulher está com a mesma cara. Os filhos dela, as filhas dela nasceram comigo, estão ficando mais velhas do que ela. Um abração para a senhora, Pai do Senhor, Mangina, Ezequias, vocês são muito queridos, né? Eu fiz o parto, né? Eu fiz o parto da Keila, filha do pastor João, lá na Santa Casa, coloquei a irmã Eva lá num local especial. Irmão João não gastou nem um centavo, né, irmão João? Graças a Deus, Deus continue abençoando a todos nós. Mas Jesus, ele tinha compaixão, ele entendia o problema, e nós temos que ser imitadores dele. Paulo fala no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 1, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E lá em Efésios 5:1 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós temos que ter Juliana Cabreira, bem-vinda em nome de Jesus. Então nós temos que ter dó das pessoas, compaixão das pessoas, fazer a nossa parte. Não precisa fazer propaganda, muita gente sabe. Eu deixei de fazer muita coisa para muita gente, eu errei com muita gente, mas eu procurei fazer alguma coisa. Mas eu sou homem, eu sou falho, você também, mas vamos melhorar. Está aqui Sueli Piton, né, Sueli? Nós estamos falando que nós temos que fazer o bem às pessoas, não precisa nem pedir. Se eu enxergar, eu tenho que enxergar a necessidade do meu semelhante e ter dó dele, igual Jesus teve compaixão aqui, ó, não é? Sueli sabe disso, né, Sueli? Quando arranjaram lá para a cabeça sua, lá da Neuzani, ô, Carlos Eduardo Paixão, meu querido, que saudade, rapaz. Um abraço, a paz para você, a família. Lembra, Sueli? Você, Andréa Bife, Neuzani, Linda, Ana Andrade, deu aquela confusão, e nós entramos na confusão e deu tudo certo, né? Deus é bom. Então nós temos que ter dó do nosso semelhante, né? E Jesus não queria despedir a multidão, já estava muito tempo ali sem comer, podia dar um troço no caminho, passar mal, né? Dar uma hipoglicemia. Naquele tempo ele não sabia esses termos, mas aí no 33, e os seus discípulos disseram, de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? 34, e Jesus disse-lhe, quantos pães tendes? E eles disseram, 7, e uns poucos de peixinhos. Olha, meus irmãos, sempre Deus quer alguma coisa de nossa parte, tá? Quando Eliseu chegou lá na casa, ou ele foi procurado pela viúva lá, do segundo livro do Reis, capítulo 4, que ela falou, ô Alexandro, sempre presente, bem-aventurado em nome do Senhor, ô irmã Gina, paz do Senhor, de novo aqui, Deus continue abençoando, Alda Guimarães, bem-vinda. Então, quando ele chegou lá, ela cobrou dele, meu marido, ele era da escola dos profetas, ele era dos profetas, ele morreu, e os nossos credores estão querendo levar meus filhos pela conta. E ele perguntou, você tem alguma coisa aí? Igual Jesus perguntou. Se você disser que não tem nada, ué, se você não tem nada, Deus não vai multiplicar nada. Deus não vai multiplicar nada. Ele quer que você entre com alguma parte, uma parte mínima. Aí ela disse que tinha um pouquinho de azeite. Ela falou que não tinha nada, porque o azeite que ela tinha, às vezes não dava 1 milímetro. Estava só sujo lá a botija, suja a botija de óleo. E ele falou, ó, sai aí, ó, vai buscando vasilhas aí, na redondeza. Aí trouxeram o que puderam, pegaram o que eles tinham, uma maneira de carregar, e encheram de vasilha. Aí entrou no quarto lá e começou com aquele azeitezinho, foi enchendo aquela vasilha, foi enchendo. De repente alguém falou, ó, as vasilhas estão todas cheias. O azeite, ele não acabou, ele só parou, mas não acabou. Então Deus, ele multiplica o que você entrar. A viúva de Sarepta foi a mesma coisa. Elias perguntou para ela, o que você tem aí? Ah, não tem mais nada. Eu tenho um pouquinho de farinha aqui, tenho um azeite aqui, eu ia fazer um bolo aqui para mim e para o meu filho, nós iríamos comer e morrer. Olha o que ele falou, faz para mim.
Nunca mais faltou farinha nem azeite naquela casa. Então nós temos com que entrar. Lucas, Larissa, Demai Miller, bem-vindo em nome de Jesus. Lucas Miller, ô filho da irmã Márcia, ô que bênção, Márcia Jatobá, ô Pai do Senhor. Então, meus irmãos, não precisa, quantos pães tendes? Tivesse meio pão, uma migalha de pão, não tem problema. Mas a pessoa tem que entrar com alguma coisa. As pessoas querem a coisa de Deus, mas não querem entrar com nada, não. Não querem entrar com nada. Com nada. Nem com humildade, nem com perdão, nem com amor, nem com santificação, nem com fé, nem com nada, nem com leitura bíblica, nem com conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, conforme diz Oséias 6,3. A pessoa às vezes não quer entrar com nada. Não, aí Deus não entra. Você não quer, meu amigo. Você não quer fazer esforço nenhum. Quem quer, né? O que ele falou para Josué? Não estou mandando eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Eu mandei você, mas você tem que se esforçar e ter bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas ele tinha que se esforçar. Para entrar no reino de Deus, os homens empregam força. Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino dos céus. Carlos Prates, meu querido, tenho orado por você sabe por quê? Eu tenho orado, meu coração de Márcia tem estado apertado por causa de você, meu querido. Mas Deus, Ele não dá a vitória, Ele já deu a vitória. Não é? 1 Coríntios 15:57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá a vitória. Não é Deus, não. Não é Deus, não. Não é no futuro, não. Nós já temos a vida eterna. João 6,54. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, aí eles falaram que tinham ali, né? 7 pães e um pouco de peixinho. Tinha mais do que da primeira vez. Na primeira multiplicação, eram 5 e 2, né? Então, olha bem. Então, 35, então mandou a multidão que se assentasse no chão. Tem gente que não quer sentar no chão, não, quer sentar numa cadeira diferente. Eu fui numa igreja lá na Índia, não tinha cadeira não, nem banquinho, nem nada não. O povo sentado no tapete no chão. Não era costume deles, não, era pobreza. A maior favela da Ásia, Dharavi, umas 200 pessoas lá, que só falam tamil, né? Um irmão pregou em português, eu passei para o inglês, depois passou para o tamil e eles davam glória a Deus. Mas tem gente que quer sentar num lugar bonito, uma cadeira bonita, uma cadeira diferente. Se a pessoa quiser ir num lugar e procurar saber, João Emanuel Júnior, bem-vindo em nome de Jesus, a paz do Senhor, filho do grande pastor João Emanuel, homem de Deus, uma família dedicada. Olha bem, aí perguntar quem que é o grandão aí, quem que é o primeiro, né? Olha a cadeira lá, o que sentar numa cadeira diferente é ele. Meus irmãos, Jesus, ele falou, né? Nós lemos aqui, as aves dos céus, a raposa tem seus covis e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele mandou sentar no chão, e ele sentou no chão também. Saudações, João Emanuel. Gesiel Freitas, bem-vindo, pastor Gesiel, homem de Deus. Olha, então, meus irmãos, esse tal de humildade está faltando no nosso meio, né? Mas é porque a pessoa está se esquecendo de ler Mateus 20,
Nós vamos ler Mateus 20, nós estamos perto, nós estamos no 15 hoje. No Mateus 20, lê lá de 25 a 28. 28 diz assim: assim como o Filho do Homem, que não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. É fácil? Ele diz lá que quem quiser ser grande vai ser serviçal. Quem quiser ser o primeiro vai ser servo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Bem-vinda aqui, ó, Damiana Antônio de Barros Santos. Bem-vindo em nome de Jesus. Então, todo mundo sentou no chão. Todo mundo assentou no chão. Ah, eu não vou sentar no chão, que é minha roupa, que não sei o que. Oh, meus irmãos, eu tenho que considerar os outros superiores a mim mesmo. Filipenses 2:3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Contenda é disputa. É disputa. É disputa. Então, se a gente for disputar, eu não tenho que disputar com ninguém. Um quer disputar, que a igreja é maior, que tem mais membros. Não tem igreja maior, sabe por quê? A igreja, se ela tiver 2 pessoas lá dentro, é o mesmo Jesus que ela está cheiona. Mota Garagem, saudade também, meu querido. Meus irmãos, grande, primeiro é Jesus. Leia lá. Em Lucas 10:27, o que o escriba fala para Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento. É tudo para Ele. E ao teu próximo como a ti mesmo. Você não quer uma cadeira grande? Dá uma para o seu próximo. Você não quer ser bem tratado? Trata bem seu próximo. Você não quer? Isso é para nós, pastores. Que aí nós pensamos que nós somos mais que os outros, porque somos pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores. Oh, meus irmãos, nós somos os que servem. Um dia eu fui numa igreja quadrangular e tinha uma festa muito grande. Eu era um dos pastores lá, que um dos que tiveram a oportunidade de compartilhar a palavra. Depois teve um jantar. O pastor presidente daquela festa, irmão Manuel Chamorro, a paz do Senhor, Daiane, Mayra ou Maíra também, Pai do Senhor. Olha bem, ele ia de mesa em mesa, o pastor presidente. Deus me livre, eu nunca vi aquilo em lugar nenhum. Pastor presidente, de mesa em mesa. Não, peraí que eu vou buscar lá um refrigerante. Não era só para mim, não, que eu era um dos convidados, não. Luiz, Sandra, bem-vindo em nome de Jesus. Olha, meus irmãos, então, nós vemos isso aqui, nós precisamos aprender isso aqui, para nós cairmos lá em Mateus 7:24. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio. Quem faz isso é sábio, quem não faz é tolo, é bobo, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí diz o versículo 25, desceram as chuvas, subiram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não foi abalada, porque ela estava edificada sobre a rocha. Não é? Então, nós temos que primeiro aprender, para depois praticar. Mas sabe tanto, mas não pratica. Agora, quem não souber nada, não vai praticar. Quem não sabe fazer o bolo, não vai praticar para fazer bolo. Né, irmã Marelice? Está faltando a senhora aqui, ó, que é professora de confeitaria, uma grande professora, cada bolo maravilhoso, cada doce tremendo. Então, nós precisamos disso aqui, de aprender isso aqui para colocar em prática. Mas primeiro tem que aprender. Como é que vai pôr em prática que você não aprendeu? 37, e todos comeram e se saciaram. Tem lugar que até a comida da diretoria é diferente. Até a comida. Tão bonito, eu fui numa reunião de obreiros, lá em Piedade. Se algum irmão de Piedade estiver assistindo aqui, depois teve um almoço de confraternização, todos nós juntos lá, todo mundo junto. Não tinha lugar separado para ninguém, não.
A gente que é de fora que pergunta onde que eu vou sentar, porque eu tenho que me lembrar de Lucas 14, a parábola dos assentos. Eu tenho que assentar, ver onde que é meu lugar. Depois eu assento num lugar de um que é maior do que eu lá, que eles acham que é maior, e aí eu saio. Não, eu não sou bobo, não. Eu ponho em prática o que eu aprendo aqui. E todos comeram, não ficou ninguém sem comer. Será que todo mundo na nossa igreja está comendo? Está se vestindo direitinho? Tá, por causa de Mateus 6, 25 a 36, 38. Não é? Não é verdade? Está aqui, está comendo porque Deus está cuidando. Mas tem gente comendo com dificuldade, passando, vestindo-se mal. Coisa ruim é a gente não ter uma roupa mais bonitinha para poder vestir, né? É bom a gente ter, né? Mas, e levantaram do que sobejou, do que sobrou, 7 cestos cheios de pedaços. E sobrou. Como é que sobrou? Sobrou, irmão, porque você botou, Jesus foi colocado na frente. Coloca Jesus na frente. Nós temos que colocar Jesus na frente. Eu tenho falado para os meus filhos, em tudo seu, coloque Jesus na frente. Não diz lá que ele é escudo e broquel? Coloque ele na frente, lá no Salmo 91. Então, vamos colocar Jesus à frente. Jesus no lugar dele, que é o lugar da frente, que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Depois lá em Apocalipse 17, 14, diz que ele é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E depois em Apocalipse 19, 17, diz que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas às vezes o lugar dele na igreja está lá no cantinho. Está lá onde está a vassoura. Quem fica no canto é vassoura. Vassoura, rodo, essas coisas aí. E ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O lugar de destaque é dele. E ele exige. Em Deuteronômio 32, 39, ele fala: vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Ele fala: eu sou. Jesus falou lá em João 8, 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus falou em João 13, 13, vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele é. João 1, 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pedro Pereira Neto, bem-vindo em nome de Jesus. Então, meus irmãos, é ele, o lugar dele, né? Jó 41, 11, ele diz assim, a palavra: quem me deu primeiro para que eu haja de restituir-lhe? Restituir-lhe, porque tudo que está debaixo dos céus é meu. Em Romanos 11, 35 e 36, sabe o que diz? Quem que deu primeiro a ele para que haja de ser recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém? Tem gente que não quer dar glória a ele, mas no Salmo 29, 9 diz: e todos no templo dizem glória. Diga glória aí, ó, escreva glória aí, ó, glorifique ele. Pedro Pereira Neto está assistindo, bem-vindo em nome de Jesus. Estamos terminando. Todo mundo comeu e sobrou. E vai ser igual na igreja, que a igreja tem medo de faltar. Põe Jesus na frente que vai sobrar. Não vê com seus olhos não, rapaz. Nossos olhos são humanos, não é? No Salmo 8, Davi fala: quem é o homem mortal para que dele te lembres? Quem somos nós? Nós não somos nada. Juliana Cabreira falou: glória.
Fala você também, ó glória, glorifique a Deus. Olhe com os olhos de Deus, que você vai ver que seus problemas não são nada. Eles são muito para nós, mas para Jesus nada é nada. Não tem fácil, não tem difícil. Ele pergunta lá em Marcos 2, ele pergunta lá para os fariseus, o que é mais fácil eu dizer para esse rapaz? Porque para ele não tem difícil. Lá em Gênesis 18, 14, o anjo fala para Sara, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Não tem, meus irmãos. Não tem. O anjo falou lá para Isabel, para Maria, lá em Lucas 1, 37, ele fala, porque para Deus nada é impossível. Não tem a palavra impossível, tem um hino que diz que ele é o Deus do impossível. Não, ele é o Deus de tudo, não tem palavra impossível para ele. Não tem dicionário para ele, não tem palavra para ele. Nós é que temos que nos ater à palavra dele. 38, ora, os que tinham comida eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, ó, quantas mil pessoas não havia lá naquele lugar? Quantas mil pessoas não estavam naquele lugar? Mas, irmão Wagner, outros irmãos aí que estão assistindo, a pessoa olha com os olhos dele, não, mas se eu começar a abrir a mão, daqui a pouco vai faltar. Vai sobrar, rapaz. Vai sobrar. O nosso Deus é o Deus que faz sobrar. É o Deus que faz sobrar. Não enxergue o seu Deus como o Deus que vai faltar. Então, meus irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha bem quem Ele é. E lá, lembrando lá também, em João 13, no 14, ele falou assim, ó, e eu que sou mestre, se eu que sou mestre, Senhor, vos lavei os vossos pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Nós temos que tratar todo mundo da mesma maneira e com a mesma humildade. Entendeu? Tem hora que a gente só devemos ouvir a todo mundo. 1 Tessalonicenses 5:21 diz, examinai tudo, retende o bem. Ouça o que a pessoa tem para falar. Quanta coisa eu ouvi de uma pessoa que eu não esperava. Eu fui discriminador, desconfiei que a pessoa tinha a capacidade de me falar uma coisa. Ela me falou e me ensinou uma coisa importantíssima que eu não estava enxergando. Então, tenha a humildade de ouvir as pessoas. Tá bom? Todos nós, não há nenhum sabido que saiba tudo. E nem um tonto que também não saiba nada. Sempre vai saber alguma coisa e vai ser útil. E para terminar, diz aqui, e tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Que bênção! José Nascimento chegou agora, não sei se você já estava assistindo, mas meus irmãos, muito obrigado.